partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Mais de 45 milhões de reais são apreendidos com quadrilha que assaltou o banco em Bacabal. Chefão do assalto milionário está no Paraguai. Confira também em Campestre do Maranhão, menina de 5 anos é internada após sofrer violência sexual. Criança que sofreu queimaduras no corpo segue internada em estado grave. Mulher é presa por usar bar para comercializar drogas no Maranhão. Instituto de Meteorologia alerta para mais chuvas nos próximos dias em São Luís. Sinal analógico de televisão será desligado em Imperatriz. Pré-temporada do Moto começa com treinos intensos e orientação tática. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, para São Luís, a previsão é de que as nuvens e pancadas de chuvas permaneçam nos próximos dias. Nesta quarta-feira, o tempo fica fechado. Na cidade de Campestre do Maranhão, uma menina de apenas 5 anos está internada após sofrer violência sexual. Os detalhes desse caso com o repórter Nardelli Oliveira. Uma criança de 5 anos de idade foi vítima de abuso sexual no município de Campestre do Maranhão. Ela segue internada no Hospital Infantil em Imperatriz, para onde foi transferida na segunda-feira, dia 3, após ficar constatado pela equipe médica do Hospital Municipal de Porto Franco que ela havia sido vítima de abuso sexual. A criança é acompanhada pelo pai. Ela recebe apoio psicológico e de assistente social no hospital. Um homem casado com uma tia da menina é o principal suspeito do abuso. Ele foi preso pela Polícia Militar através da Força Tática do 12º Batalhão da Polícia Militar em Estreito. A prisão aconteceu na segunda-feira. Ele segue na delegacia à disposição da Justiça. Nega todas as acusações. Apesar da menina estar hospitalizada, ainda não tem um laudo que comprove a autoria do crime. Segundo informações, o pai da criança, que é viúvo, estava trabalhando e havia deixado a filha na casa da tia, que é a esposa do acusado. Ele foi surpreendido pela informação de que a filha havia sido abusada. Com informações de Imperatriz, Nardelli Oliveira. A cúpula da Secretaria de Segurança Pública concedeu nesta terça-feira uma entrevista coletiva dando detalhes da prisão de parte da quadrilha que assaltou a agência do Banco do Brasil em Bacabal. Todos os integrantes serão transferidos para São Luís. Repórter Noel Soares. O secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, Jefferson Portela, concedeu coletiva sobre a abordagem policial na cidade de Zedoca, que resultou na morte de 3 assaltantes em confronto com a polícia e na prisão de outros 10 integrantes da quadrilha que assaltou no último dia 24 de novembro uma agência bancária no município maranhense de Bacabal. O carro-baú que transportava os assaltantes fortemente armados e parte do dinheiro roubado foi interceptado pela Polícia Militar em uma barreira, como explica o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Jorge Luongo. Nós tínhamos um bloqueio entre Nova Olinda e Santa Luzia do Paruá, onde esse caminhão-baú passou em atitude suspeita e os policiais, com o seu tirocínio, perseguiram esse caminhão-baú e na cidade de Santa Luzia, propriamente dito, foi feita uma abordagem. Preso 2 elementos que estavam na cabine e que ensejou logo em seguida a ação de revide dos criminosos de dentro do baú. Havendo uma troca de tiros, 3 elementos que estavam lá foram neutralizados, outros 4 saíram feridos e 6 foram presos. O secretário Jefferson Portela informou que essa quadrilha é a maior da região Nordeste contra instituições financeiras. O bando estava fortemente armado. 10 fuzis calibre 5,56. Veja a capacidade de fogo desse bando. Um fuzil AK-47 e 2 fuzis calibre 50, conhecido todo mundo
segundo como metralhadora .50, aquela que perfura um carro forte como se fosse uma folha de papel. E 17 coletes, 2 de cerâmica. Coletes, fuzis, metralhadoras .50 dentro de um carro baú. De São Luís, Noel Soares. No total, a polícia contabilizou que o grupo estava com a quantia de R$ 45.321.492. O chefão da superquadrilha está no Paraguai, conhecido como Zezé de Lessa. O mentor da organização é baiano e irmão de Adeilson Lumes, que liderou presencialmente o ataque ao banco. Lumes morreu em confronto com as forças de segurança do estado na madrugada dessa terça. A polícia informou que ele ocupava um carro blindado quando as forças de segurança fizeram cerco à carreta-baú. Em meio ao tiroteio, ele saltou do veículo e foi atingido. Em um primeiro levantamento, a polícia do Maranhão já constatou que a organização criminosa é formada por ladrões de vários estados: São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina, Paraná e Sergipe. No próximo bloco, Criança que sofreu queimaduras no corpo segue internada em estado grave. Estamos apresentando Jornal Central. 2 milhões de brasileiros atendidos todos os anos com ações de promoção social e formação profissional. Cursos em mais de 300 ocupações do meio rural. Salas de aulas sem paredes, espalhadas pelos campos de 26 estados e do Distrito Federal. Polos presenciais e 2 portais de educação à distância. Assistência técnica para elevar a produtividade e a renda nas pequenas propriedades. Introdução de novas tecnologias e incentivo a práticas de produção sustentáveis. Este é o Senar, a maior escola da Terra. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Segundo o último boletim médico divulgado nesta terça-feira pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lages, em Goiânia, o quadro de saúde do garoto João Miguel, de apenas 5 anos, é considerado muito grave. João Miguel segue internado na UTI, respirando com a ajuda de aparelhos e sem previsão de alta. O garoto foi transferido para o Hospital Referência em Queimados há cerca de 2 semanas, após sofrer queimaduras de 3º grau em 60% do corpo no dia 13 de novembro, quando acompanhava o pai em uma carvoaria no município de Buriticupu, interior do Maranhão. Política. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, uma CPI investiga uma construtora do Estado após diversas irregularidades denunciadas. Confira na matéria de Juraci Vieira. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Cirela, presidida pelo deputado Zé Inácio e composta ainda pelos deputados Wellington do Curso, do PSDB, e Bira do Pindaré, do PSB, e Vinícius Louro, do PR, participou de uma audiência com o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas de Melo Martins. Como é que foi a conversa, deputado Zé Inácio? A conversa foi muito produtiva, que chegou a um acordo com a Cirela e os moradores que foram prejudicados dos empreendimentos construídos pela Cirela, e ficou disponibilizar as informações para a CPI. Na verdade, ele de imediato disponibilizou a cópia integral do processo para que os membros da CPI tomem conhecimento de toda a documentação, dos depoimentos que constam nos autos do processo. Então, o foco da CPI será nessa linha, investigar tanto no aspecto das licenças para a construção do prédio, no que diz respeito às licenças ambientais, no que diz respeito à atuação do Corpo de Bombeiro, a atuação do CREA, ou seja, tentar identificar se alguma dessas autoridades incorreram em alguma improbidade administrativa ou em algum cometimento de crime a ser apurado pela CPI e no futuro, através do relatório a ser produzido pela CPI, encaminhado para as autoridades tomarem as providências devidas. Muito obrigado, deputado Zé Inácio, está à frente da CPI da Cirela, e teve uma importante reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada na Assembleia Legislativa com o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, o doutor Douglas de Melo Martins.
Em coletiva à imprensa realizada nesta terça-feira, auditores da Controladoria Geral da União, no Maranhão, apresentaram uma investigação acerca da aplicação de recursos federais dos Ministérios da Saúde e Educação entre os anos de 2016 e 2017 no município de Turiaçu. As investigações apontam que diversas ações fraudulentas foram feitas e recursos desviados para o benefício de empresas de terceiros e de parentes do atual prefeito da cidade, Joaquim Umbelino Ribeiro. Só com a reforma de 41 escolas municipais, o dano constatado em potencial em Turiaçu foi de 90% em relação ao montante de quase 9 milhões de reais que deveria ter sido aplicado na execução das obras. Ou seja, cerca de 8 milhões de reais não tiveram a aplicação confirmada pela equipe fiscalizadora. Em uma das irregularidades encontradas foi com relação à compra de 2.200 carteiras escolares no valor aproximadamente de R$500 milhão. A empresa vencedora da licitação não possuía estoque suficiente para esse fornecimento e só foram localizadas 368 carteiras. Na saúde, foram verificados pagamentos indevidos aos fornecedores por meio de notas fiscais fraudulentas. De acordo com a Controladoria, a apresentação do resultado da fiscalização é uma prestação de contas à sociedade do trabalho desenvolvido e que precisa ser levado adiante com o objetivo de prevenir, punir e ainda reaver os valores desviados. E mais um prefeito do Maranhão foi condenado por atos de improbidade administrativa. Desta vez, as irregularidades foram detectadas na pasta da Educação. Repórter Sebastião Neto. O ex-prefeito municipal de Benedito Leite, Raimundo Coelho Júnior, foi condenado pelo Poder Judiciário de São Domingos do Azeitão em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movido pelo município. O ex-prefeito teve os direitos políticos suspensos por um prazo de 3 anos. Deve pagar multa civil em valor equivalente a 3 vezes o valor atualizado da remuneração percebida no cargo. Está proibido de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, também no prazo de 3 anos. A sentença do juiz Pablo Carvalho e Moura, titular da comarca de São Domingos do Azeitão, de onde Benedito Leite é termo judiciário, julgou parcialmente procedentes os pedidos de condenação do réu por ele ter deixado de prestar contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De São Luís, Sebastião Neto. Você confere no próximo bloco. Municípios do interior do Maranhão têm sinal analógico desligados. Estamos apresentando Jornal Central. 2 milhões de brasileiros atendidos todos os anos com ações de promoção social e formação profissional. Cursos em mais de 300 ocupações do meio rural. Salas de aulas sem paredes, espalhadas pelos campos de 26 estados e do Distrito Federal. Polos presenciais e 2 portais de educação à distância. Assistência técnica para elevar a produtividade e a renda nas pequenas propriedades. Introdução de novas tecnologias e incentivo a práticas de produção sustentáveis. Este é o Senar, a maior escola da Terra. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Acontece nesta quarta-feira, em Barra do Corda, o julgamento de um policial que atentou contra a vida de um sargento. Da região, o repórter Astrogildo Melo. Ocorre nesta quarta-feira, 5 de dezembro, o júri popular, o último da pauta da primeira vara, conduzido pelo meritíssimo Dr. Antônio Elias de Queiroga Filho, que tem como réu o soldado Regivaldo Bezerra, que há aproximadamente 2 anos atentou contra a vida do sargento Carlos Augusto. O fato ocorreu próximo a um bar, quando o sargento aproximou-se do veículo do policial e fez as suas necessidades urinando no carro do policial. Fato que terminou o policial, deferindo vários golpes de facão contra o sargento. Atua no caso o promotor Dr. Vladi, na acusação, com a advogada doutora Elisângela Souza, e na defesa o Dr. Carlos Augusto Moraes.
Então, o fato é bastante falado na cidade e que vai perdurar por todo dia esse embate aqui, o debate sobre essa tentativa de homicídio contra o sargento Carlos Augusto. Todos dois são lotados no 5º BPM aqui de Barra do Corda. No entanto, o policial Regivaldo Bezerra já é da reserva e o sargento Carlos Augusto ainda está na ativa. Então, portanto, aguardar o resultado deste júri, que é o último da pauta da primeira vara em Barra do Corda. Astrogildo Melo com as notícias policiais de Barra do Corda. Eleições 2018. Se você não votou e nem justificou a sua ausência no primeiro turno dessas eleições, fique atento para o prazo que encerra esta semana. Repórter Graziele Bezerra. Quem deixou de votar no primeiro turno das eleições deste ano tem até esta quinta-feira para regularizar a situação eleitoral. A ausência sem justificativa no dia da eleição é irregularidade punível com multa. Além disso, o eleitor pode ser impedido de tomar posse em cargo público, fazer matrículas em instituições de ensino superior e, no caso de servidor público, receber o salário. A justificativa pode ser feita direto nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor, onde a pessoa vai preencher o formulário de justificativa e entregar a documentação pessoalmente. Quem preferir pode fazer todo o processo pela internet, preenchendo o formulário e anexando o documento que comprove a impossibilidade de comparecer no dia do primeiro turno da eleição. Neste caso, o cidadão vai receber um protocolo para acompanhar o andamento do requerimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Serviços de utilidade pública. O sinal analógico de televisão começa a ser desligado no interior do Maranhão e em outros municípios do país nesta quarta-feira. No Maranhão, o município de Imperatriz sofrerá a perda do sinal. De acordo com o Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV, responsável por acompanhar o desligamento do sinal analógico no país, o prazo vai até o dia 12 deste mês, no caso de alguns municípios. Beneficiários de programas sociais do governo federal, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica, têm direito ao recebimento de um kit gratuito com antena e conversor para o recebimento do sinal digital. Os beneficiários devem agendar a retirada do kit com esse exame, que é o ecocardiograma fetal. Também vai para o Senado a proposta que atinge o bolso de agressores. O texto determina que, quando houver violência doméstica, o autor do crime deverá pagar pelos danos causados, inclusive pelo tratamento que a vítima precisar, mesmo que seja na rede pública. O agressor ainda terá que arcar com os custos de dispositivos de segurança necessários para proteger a família de novas agressões. Da Rádio Câmara de Brasília, Jenny Moraes. Confira a seguir. Pré-temporada do Moto começa com treinos intensos e orientação tática. Estamos apresentando Jornal Central. 2 milhões de brasileiros atendidos todos os anos com ações de promoção social e formação profissional. Cursos em mais de 300 ocupações do meio rural. Salas de aulas sem paredes, espalhadas pelos campos de 26 estados e do Distrito Federal. Polos presenciais e 2 portais de educação à distância. Assistência técnica para elevar a produtividade e a renda nas pequenas propriedades. Introdução de novas tecnologias e incentivo a práticas de produção sustentáveis. Este é o Senar, a maior escola da Terra. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial. No município de Timon, Francisca das Chagas Carvalho, de 47 anos, foi presa nesta terça-feira por suspeita de utilizar o seu estabelecimento comercial, um bar, para vender entorpecentes. A polícia chegou até o local por meio de denúncias anônimas.
No bar, os policiais apreenderam maconha, petecas de crack, trouxas de cocaína e uma quantia no valor de R$ 125 em dinheiro trocado. Francisca foi encaminhada para a delegacia, onde deve responder pelo crime de tráfico de drogas, podendo pegar de 5 a 15 anos de prisão, além do pagamento de multa. Outro ponto de venda de drogas que funcionava em um bar foi fechado no interior do Maranhão nas últimas horas. O ponto funcionava na cidade de Imperatriz, no bairro Vila Lobão. O dono do bar, que não teve a identidade divulgada, e um outro homem foram autuados em flagrante no local, portando pedras de crack, além de sachê de cocaína e maconha. Ambos foram conduzidos à delegacia. Reaberto o centro cirúrgico do Hospital Regional de Tutóia. As informações com o repórter Vitor Almeida. Foi realizada na manhã de terça-feira, dia 4, a cerimônia de reabertura do Centro Cirúrgico do Hospital Municipal Lucas Veras, que se encontrava fechado há anos. O centro cirúrgico foi estruturado com equipamentos modernos, estando à disposição da população tutoiense para a realização de cirurgias que antes eram redirecionadas para outros municípios. O médico Dr. Augusto de Sá falou à nossa reportagem sobre a estrutura e os tipos de cirurgias que serão realizadas. É com satisfação que podemos anunciar a reinauguração do centro cirúrgico, mas também salientar as qualidades e os equipamentos de segurança que foram aqui instalados. O centro cirúrgico hoje conta com equipamentos de alta tecnologia. Onde ele aqui foi enfermeiro, ainda continua, prefeito e enfermeiro ajudando o povo. Toda a sociedade tutoiense está de parabéns e as cidades vizinhas que precisam do nosso serviço aqui de Tutóia. Já o prefeito Romildo do Hospital falou do esforço para estruturar o centro cirúrgico. Uma felicidade muito grande fazer com que esse centro cirúrgico, que tinha sido lacrado, fechado pela vigilância sanitária alguns anos atrás, possa agora, nesse momento, está sendo reaberto, né? Foi reconstruído, está sendo reaberto com a melhor qualidade e que agora nós vamos poder proporcionar um conforto maior para toda a nossa gente, para as pessoas que porventura ir para Barreirinha, para São Luís, para Parnaíba, para a Cesariana, para a Apendicite, nós vamos fazer aqui Tutóia. Central de Notícias, com as colaborações do AR Estúdio e do blog do Neto Pimentel, de Tutóia, Vitor Almeida. Loterias. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2103 da Mega Sena e o prêmio principal acumulou. O sorteio foi realizado nesta terça no Caminhão da Sorte, estacionado na cidade de Santo Anastácia, no interior do estado de São Paulo. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 03, 13, 40, 44, 46 e 50. O prêmio estimado pela Caixa para o próximo concurso, que será realizado nesta quinta-feira, é de R$12 milhões. Esporte. A pré-temporada do Moto começa com treinos intensos e orientação tática. Repórter Juraci Vieira. O Papão do Norte já está trabalhando, gente, com vista à temporada 2019. Foi iniciada a pré-temporada, uma pena que o Moto não conseguiu repetir neste ano de 2018 o que fizeram em 2017, quando o time teve uma pré-temporada no município de Pinheiro, na Baixada Maranhense, onde durante 15 dias pôde treinar, ter um grupo concentrado no mesmo local, almoçando, jantando, fazendo lanches, treinando parte física, técnico, com bola, e de repente o Moto não conseguiu nenhum dos 216 municípios, que se somado a São Luís dá 217, realizar uma pré-temporada. Com isso o Moto está com a reforma, pelo que a diretoria fala, do centro de treinamentos, não vai poder treinar lá, não vai poder se alojar. O Moto tem treinado em campos itinerantes, no Leão Dourado, que fica na Estrada da Maioba, na praia, na parte física, e isso atrapalha muito. O Moto não vai ter o mesmo planejamento da temporada de 2017, quando no final do ano fez essa pré-temporada. Deveria fazer este ano, já pensando no ano que vem, mas não foi possível. O Moto está contratando agora um executivo de futebol, vem de uma outra unidade da federação, deve chegar nos próximos dias para assumir a pasta e fazer esse elo. Jogadores, comissão técnica e diretoria, que o Moto está precisando. Mas o time segue trabalhando na pré-temporada, visando o início das competições a partir de janeiro do ano que vem.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São mais de 230 emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias nas redes sociais, no Facebook e Instagram Central de Notícias MA e ainda no YouTube. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação foi de Humberto Fernandes e de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.